Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast, na Mesa com Ana Paula Barros. E hoje nós teremos um tema aqui muito polêmico, que é a igreja e a política, E teremos três convidados, na verdade, muito especial, E eu já quero agradecer a presença de cada um deles que está aqui. A você, nosso ouvinte que está em casa, que sempre nos acompanha, que compartilha, que comenta, que divulga o nosso programa. Meu muito obrigada. Permaneça aqui conosco, não saia, porque hoje o nosso podcast vai ser top. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite. Fica aqui conosco e já quero apresentar os nossos convidados, grandes amigos, grandes homens de Deus. Está aqui o nosso pastor Francisco Sena, que já esteve aqui conosco, já nos deu a honra, pastor Francisco Sena, de também fazer um podcast aqui, que foi uma bênção. Está também aqui conosco nosso amigo e pastor Paulo Sérgio, ele que é muito polêmico, que gosta de uma polêmica, que tem assim muitos seguidores nas redes sociais, e ele também hoje veio aqui para que a gente tivesse um bate-papo muito descontraído. E também, pela primeira vez, é o nosso amigo e irmão, irmão Márcio Rodrigues, que é filho também de uma grande amiga nossa, a pastora Jael, que tem uma igreja no Bugio, a Nova Canaã. Um beijo, um abraço para todos da Igreja Nova Canaã. Eu que também já fiz parte desse ministério maravilhoso. Um cheiro, a paz do Senhor, pastora Jael, que Deus abençoe a sua vida onde você estiver, todos os seus membros, E eu já quero assim que cada um se apresente de forma diferente. Não pelo nome, porque eu já falei, mas como nós estamos falando de política e religião, eu já quero que cada um aqui me diga, Na Mesa com Ana Paula Barros, se eles têm, faz parte de algum partido, se eles são de esquerda, são de direita, são de centro, se defendem alguma causa. E eu já quero começar pelo pastor Francisco Sena. Bem, minha irmã Ana Paula, eu digo que eu me alinho muito com o pensamento de direita, mas enquanto encontro aqueles parâmetros de princípios que estão de acordo com os meus valores, Mas, então, eu sou de direita enquanto isso, Então, ser de direita ou ser de esquerda para mim não é tão o mais importante para mim, mas ser sempre em favor daquilo que defende os valores que o Evangelho defende. Quando os irmãos de direita ou aqueles que vêm de direita defendem esses valores, claro que eu me alinho com aqueles princípios e valores. Quando algum princípio de esquerda que abençoa, projeta para frente aquilo que eu entendo ser e estar de acordo com os valores do Evangelho, claro que eu defendo alguns princípios dos que são de esquerda. Então eu sou um pouco assim, eu digo que sou um pouco apartidário, pessoalmente falando. Na vida prática, eu sou um pouco apartidário. E vou me alinhando à medida que eu percebo que alguns princípios, como já disse, se alinham mais com os princípios que eu entendo do Evangelho. Mas eu digo que nesse exato momento, creio que estou assim, muito alinhada com os princípios da direita. Amém. E o nosso pastor e amigo Paulo Sérgio? Então, Ana Paula, eu me identifico bastante com as pautas da esquerda. E, por causa disso, me considero um homem bem-aventurado. Uma vez que o próprio Jesus disse em Mateus 5,6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se ser de esquerda é não se conformar com as desigualdades sociais que imperam neste mundo, vejo nisso bastante coerência com os princípios do Evangelho e especialmente com os ensinos do próprio Jesus.
E o nosso irmão Márcio, fica à vontade. Boa noite, Ana Paula. Noite. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao pastor Francisco. Boa noite ao pastor Paulo. Boa noite ao pastor Jorge, né? E eu queria agradecer a oportunidade de Paula ter convidado a gente para participar desse bate-papo, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que eu gosto muito de trabalhar a harmonia e a racionalidade, né? Isso aqui é um bate-papo descontraído, né? A gente aqui tem diferentes visões, né? Sim. Mas nós não somos inimigos, né? Então deixa eu me apresentar. Eu sou um trabalhador, né? Vim da classe trabalhadora, sou da classe trabalhadora. Já desempenhei diversas atividades, né? Enquanto trabalhador. E me intitulo como uma pessoa de esquerda, certo? De esquerda, né? Não me considero nenhum radical de forma alguma. Eu gosto mesmo de trabalhar conhecimento, fatos e aplicar racionalidade. Pronto, só isso. Bom, como todos falaram, né? Se era de direita e esquerda, eu também vou falar, né? Claro. Eu não me considero nem de direita e nem de esquerda, né? Eu sou a favor daquilo que a Bíblia me ensina, né? Daquilo que Jesus nos ensinou, né? Então, independente se o governo for de esquerda ou de direita, estiver alinhado com o que Jesus ensinou, eu estou alinhado também com o governo. Amém? Que Deus abençoe a todos e vamos começar assim o nosso podcast Na Mesa com Ana Paula Barros. E tem uma frase muito interessante de um dos maiores príncipes, né, do Evangelho, um grande pregador, muito conhecido, Spurgeon, que uma vez ele declarou assim: só os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Eu já quero, assim, perguntar ao pastor Francisco Sena, uma pergunta que não quer calar. Afinal das contas, política e religião se mistura ou não se mistura, ou tem que ser assuntos distintos? Minha irmã Ana Paula, o que eu vejo é que a própria ordem de Deus, quando ela foi dada ao primeiro homem, Adão e a Eva, ela já trazia dentro dela um contexto político. Porque quando Deus disse a ele: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai, dentro daquela ordem, possivelmente Deus já estava prevendo o crescimento da civilização, caso essa não tivesse entrado em queda, não é? Então, a política é sempre essa articulação, né? Em nome do todo, em nome do bom andamento social, econômico do todo. O que teria acontecido? O homem teria progredido com o Senhor e esse homem provavelmente teria chegado a patamares assim muito altos, mas infelizmente o homem caiu. E o que eu quero dizer com isso é que eu não vejo uma separação entre o que seja político e o que seja espiritual. Eu acho que aquilo que o homem é no espírito vai se estender para todas as dimensões da vida do homem. Porque vai nutrir a forma que o homem pensa e, consequentemente, a forma como o homem age. E o homem vai procurar externamente os referenciais que fortalecem esse ponto de vista que ele tem. Então, o homem acaba que ele vai expressar de forma muito natural e quase que inconscientemente vai se alinhar com algum tipo de pensamento que se liga com aquilo que ele busca. Então, eu não vejo separação entre a política, a verdadeira política que deveria acontecer, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos claramente que o reino de Deus é intitulado, é pregado. O Senhor Jesus mandou o homem ir lá e pregar o reino de Deus. Vai lá e prega meu reino, que já é uma palavra que imprime também a ideia política. Política começa no próprio céus, né? Com a pessoa do nosso Deus, com a administração das hierarquias dos anjos. A queda de Satanás foi uma queda política, eu posso dizer assim também, né? E quando ele vem ao homem, a influência que ele causa sobre o homem também tem uma influência política, porque a partir da queda toda a humanidade vem buscando uma forma de administrar
a coisa independentemente de Deus. Então eu não vejo como dizer assim, a política e o que é espiritual se separam, né? Não vejo. Eu acho que o espiritual é o todo. A gente só faz estudo, só faz separação para estudo, para melhor compreensão das partes e suas dimensões, mas não no sentido de entender a vida como sendo câmaras estanques, né? Existe o lado espiritual, que é separado do lado físico e material. Eu não vejo. Eu acho que tudo que você faz no mundo físico, ainda que seja algo inteiramente reprovável, terá uma repercussão espiritual, será notado por nosso Pai que está no céu e daremos conta disso. Então, todas as ações humanas, da família, na política, no dia a dia, terá sua repercussão e sua cobrança também feita por Deus no reino espiritual. Jesus disse, de cada palavra que tratarmos em mesa, seja numa mesa de negociação, seja numa mesa onde políticos tratam seus assuntos, automaticamente ali Deus estará anotando todas as decisões, todas as palavras, e o homem prestará conta disso. Então, para mim, não há uma separação que se possa ser feita do que seja verdadeira política e a religião. O homem sempre... aquilo que tem o coração do homem acaba englobando todas as áreas da vida. Eu acredito assim. O irmão Márcio tem algo a falar? Tenho sim. Eu comungo aí com o pensamento do pastor Francisco. Em que sentido? A política, inevitavelmente, está ligada a tudo, né? O homem é um ser, em sua essência, um ser político. E não tem como separar a espiritualidade, a religião, da política. O que eu prezo muito, e a minha preocupação, é fazer a política de maneira racional, trabalhando conhecimento, né? E conhecimento é bem diferente de informações. Informações, elas podem, com certeza, serem manipuladas, e o conhecimento são informações testadas, comprovadas, e o que eu me preocupo muito é a religião em si, trabalhar a política como ela tem que ser trabalhada. E de que forma ela tem que ser trabalhada? Levando consciência crítica às pessoas, né? Cada religião, no caso dos evangélicos, seria os fiéis, né? Cada religião tem seus seguidores, vamos colocar dessa maneira, né? Então, a minha preocupação é, será que a religião, de fato, ela está trabalhando a política da maneira correta, da maneira ética, como tem que ser realmente trabalhada? Será que a política, e eu não estou falando aqui de evangélicos, de católicos, de espíritas, não. Será que as religiões estão realmente preocupados em levar consciência críticas aos seus fiéis e seguidores? Essa é a minha preocupação. Então, o que eu tenho uma visão, eu nem pretendo me aprofundar, eu tenho uma preocupação muito grande da forma como a religião... eu sou a favor, como eu disse, na fala do pastor Francisco, tudo está diretamente ligado. Agora, a maneira como a religião vem trabalhando, né, ela aliena, ela, desculpe a franqueza, manipula, ela não leva conhecimento, ela passa informações manipuladas, isso a gente pode testar ao longo da nossa conversa, né, e ela não incentiva o conhecimento. O que eu vejo é que a religião se preocupa muito que os fiéis leiam e vivam somente a Bíblia. É lógico que isso é primordial, é a matriz, é a essência da fé de cada religião. Mas você tem que induzir essas pessoas a estudarem outras fontes, né? Acompanhar a ciência, a história, a sociologia, a antropologia, porque são essas ciências que realmente levam consciência. E um povo sem consciência crítica, ele é só um alienado, um manipulado, um induzido ao erro. Essa é a minha preocupação. Finalizando, e eu acho que, infelizmente, a religião não tem feito esse papel, lamentavelmente.
Ultimamente a gente tem percebido que a igreja em si ela tem se envolvido diretamente na política. Há um certo tempo a gente percebeu que a igreja ela meio que se calou, né? Há um tempo atrás a igreja não era tão envolvida com a política como é hoje, né? Porém hoje a gente já vê as pessoas, os fiéis, os líderes religiosos mais envolvidos na política, né? Mais engajado nas questões políticas. E uma pergunta que eu quero fazer ao pastor Paulo Sérgio aqui nessa noite: qual é o verdadeiro papel da igreja na política? É papel, é dever da igreja contestar leis injustas. A igreja precisa se posicionar contra leis que oprimem especialmente os mais pobres. E também é dever da igreja ser voz dos que não têm voz. É dever da igreja defender e promover o direito dos mais pobres, dos desamparados, dos excluídos, daqueles que ficam à margem da sociedade. Então, existe uma preocupação nessa questão da relação entre o Estado e a igreja, entre religião e política. Eu agora vou fazer uma observação. Eu concordo que deve sim, estão juntos, não tem como essas duas coisas andarem separadas. Todavia, é preciso ter uma atenção especial. Que atenção é essa? Quando a religião, Paula, Márcio, pastor Francisco, ela é capturada pelo fanatismo, e é aí aonde a gente pode correr o perigo de entrar numa zona de morte, uma zona vermelha. Quando a religião é capturada pelo fanatismo, ela torna-se um dispositivo de ódio. Ao invés de ser um canal de união, de conciliação, de harmonia, ela torna-se um canal de ódio, preconceito, intolerância e todo tipo de deformação que traz consigo consequências irremediáveis. É engraçado que quando a gente vê e ouve falar na política, assim, político, a gente já pensa o que logo? Em corrupção, não é verdade? A gente já pensa esquerda, direita, Lula, Bolsonaro. Mas o que é a política? Todos nós somos políticos por natureza. Política é quando a gente debate sobre qualquer assunto. Política é quando a gente conversa com um amigo, né? Quando a gente tem uma conversa, um diálogo. Você está fazendo política. Mas as pessoas, elas têm uma visão um pouco distorcida da política. O que é verdadeiramente a política? A política é você dialogar sobre assuntos, né, que interessa a sociedade, assunto que interessa os jovens, né, assunto que interessa a várias esferas, né, que nós precisamos, né, debater. Mas, infelizmente, o que está acontecendo hoje em dia é uma ruptura, na verdade, né? E nessa questão que o pastor Paulo Sérgio ele acabou de falar, que está havendo uma frase que ele falou aqui agora, eu me esqueci, um fanatismo, né? Isso, uma desproporção, é uma desproporção. Um extremismo. E eu quero perguntar ao pastor Francisco Sena se ele concorda com essa fala do pastor Paulo Sérgio, quando ele diz que está havendo um extremismo, né? Está havendo um fanatismo, e através desse fanatismo está existindo uma ruptura. Bem, eu não posso negar que não existam os extremos, né, de um ou de outro lado. Os extremos existem. Eu gostaria apenas de pontuar o fato de que quando eu falo a palavra igreja, eu estou falando de algo mais sublime do que simplesmente a questão institucional, sim, organizacional.
Eu gosto muito de dizer assim, Senhor, enquanto eu oro, Senhor, os seus servos estão na Batista, mas a Batista não é a sua igreja. Os seus servos estão na Presbiteriana, mas não é a instituição presbiteriana que é a sua igreja. Os seus servos estão na Assembleia, mas não é a Assembleia de Deus enquanto instituição que os acolhe, que é a igreja. Então faço primeiro essa distinção de que realmente a igreja está ali, não é? Mas não podemos dizer que a máquina institucional em si é a igreja. Ela é feita para servir a igreja. Quando a máquina institucional, que não é necessariamente a parte, digamos, mais santa, mais pura, né, da igreja, ela emerge sobre o indivíduo, e os indivíduos deixam de terem a máquina servindo-os e passa a servir a máquina institucional, aí acontece os fanatismos, porque aí, em nome da sobrevivência da máquina, se oprime o indivíduo, o ser humano. Eu não posso negar que isso é um perigo que sempre existiu enquanto igreja e que realmente acontece. Também, eu não posso, por constatação, deixar de admitir que existem também instituições muito sérias e cuja a máquina, ela cresce. O grande problema de hoje, as pessoas se escandalizam porque tudo hoje que cresce e enriquece tem que ser errado por essência, só porque cresce. Não. Tem muitas instituições que crescem, inclusive financeiramente, mas cuja máquina elas posta em sujeição aos seus membros, né, aquele povo que ali congrega. Então, por constatação, digo, existe. Realmente existe esse lado do fanatismo, da defesa desenfreada de valores que não é o que o Evangelho defende, como, por outro lado, existe também aqueles que defendem o que é correto, o que é certo, e cuja a máquina está a serviço da igreja, né? Agora, a verdadeira igreja de Cristo, essa verdadeira igreja intercessora, militante, ela existe. Porque às vezes quando fala da instituição, a gente fala igreja englobando todo. Aí há uma generalização na fala que eu não consigo concordar, só isso. Porque a generalização, quando nós usamos o termo igreja sem pontuar as partes, nós generalizamos. A verdadeira igreja de Cristo, ela nunca morreu, porque se em algum momento a igreja falhou, Deus falhou. A igreja não falhou nem na era das trevas, nem quando aparentemente o que havia era só tradição, né? Era só uma linha muito tênue entre o certo e o errado, e as pessoas passavam ali daquela linha. Mesmo assim a igreja sempre existiu. Sempre dentro dessas instituições a igreja existiu, e a verdadeira igreja não se alienou. A verdadeira igreja, ela anda nessa relação pendular, como eu disse, apartidária, onde ela defende, ela se inclina, ela se volta para aquilo que é direito. Lembro-me de Paulo, quando ele, em uma discussão, e ele estava a perigo de morte, havia um grupo de fariseus, um grupo de saduceus, um grupo cria em espírito, um grupo cria em anjos, enquanto que o outro não acreditava nem em anjos e nem acreditava em ressurreição de mortos. O apóstolo Paulo se identifica com aquele grupo que crê em anjos e que crê nos espíritos. Ele diz assim: meus irmãos, por causa da esperança de Israel é que estou sendo condenado. Naquele momento ele se identifica com aquele grupo à parte, mas ele se identifica pontualmente apenas naquele aspecto em que o que eles criam concordava com aquilo que estava no coração do apóstolo Paulo. Mas desde então Paulo não se transforma em fariseu de novo. Ele resgata aquele ponto que existe em comum. Por quê? Porque o Evangelho está 1/8 ou 10/8 acima de toda e qualquer percepção política natural que o homem possa ter. O irmão Márcio tem alguma coisa? Tem sim. Veja, tem 3 pontos aqui que eu pretendo levantar em cima do fundamentalismo que pastor Paulo trouxe, sobre a questão da generalização que ele falou,
e sobre a questão de igrejas bem intencionadas. Sobre a questão da generalização, eu concordo com a fala do pastor Francisco, porque existe sim, e eu vou explicar por quê, um fundamentalismo religioso no Brasil crescente, eu vou falar de boca cheia, mas de maneira alguma a gente pode generalizar. De maneira alguma. Aí nesse ponto eu concordo com a fala do pastor Francisco, certo? Que existem instituições sérias, certo? Bem intencionadas. Com relação a gente vai chegar já no fundamentalismo religioso, com relação a quando o pastor Francisco levantou essa parte, eu tenho uma opinião um pouco diferenciada. Quando ele fala que existem instituições sérias que são condenadas antecipadamente pelo fato delas crescerem muito economicamente, enriquecerem, se tornarem, em alguns casos, não das instituições religiosas bem intencionadas, se tornarem empresas da fé, vamos colocar dessa maneira. Então a gente vive em um país que é muito desigual economicamente. Eu posso trazer até um raio-xzinho aqui do que é o perfil de quem produz a riqueza desse país, que são os trabalhadores. No sistema capitalista, quem produz a riqueza, de fato, são os trabalhadores. Isso é fato. Isso não é Márcio que está dizendo, é história. E nesse país não é diferente. Então, os trabalhadores aqui, a gente vive em uma desigualdade exorbitante. Eu posso trazer números aqui. Então, qual é a minha preocupação? Quando eu vejo instituições, para mim uma instituição que enriqueceu, que se tornou poderosa economicamente, ela passa a ser séria na minha ótica, quando eu vejo que ela socializa a sua riqueza. Porque eu me preocupo muito quando eu vejo grandes igrejas e a gente vê os fiéis, né, vivendo em situações muitas vezes sem condições de se alimentarem mesmo, porque isso não é oriundo somente das igrejas, da religião. A pobreza existe aqui. O nosso Brasil ele é muito rico. Nós temos o 5º maior país em extensão territorial do planeta. E ele é muito rico. O problema é a distribuição da riqueza aqui. Só para vocês terem ideia, isso são vários números, você pode consultar a IPEA, você pode fazer qualquer pesquisa. Em torno de 36% das pessoas que trabalham no Brasil, só para você ter ideia da desigualdade econômica e social do Brasil, seja de carteira, seja no mercado informal ou informal, né? Você pode ter uma pessoa de carteira assinada que trabalha no comércio e tem aquele ambulante que vende. Então, em torno de 36%, esse número, é claro, ele pode variar de pesquisa para pesquisa, pode ser 34%, pode ser 37%. Em torno de 36% da população brasileira ganha abaixo de um salário mínimo, ou seja, 1.412. Aí já adiantando, para a gente ver a questão da desigualdade do país, quando a gente vai, em torno de 70% dos trabalhadores aqui do Brasil, eles ganham abaixo de 2 salários mínimos. Né? Hoje é 1.412, acho que dá R$ 2.824. Veja a gravidade. Você tem 70% da massa trabalhadora de um país, olha a gravidade, 70% que ganha abaixo de 2 salários mínimos. Sem levar em consideração que o salário mínimo aqui no país é uma gorjeta. Vamos lá. Aí vamos lá chegar. Então, para você ter ideia da desigualdade, eu vou chegar no finalmente. E aí entra na questão da igreja. Então, quando você tem, aí você sobe os números, aí veja, tem pesquisas que dizem, algumas tem, aí nesse campo aqui, quando a gente se aproxima do topo da pirâmide, a divergência, ela fica um pouquinho diferente. Ou seja, tem pesquisas que dizem que o trabalhador que ganha acima de R$6.000 aqui no Brasil, acima de 6 mil, ele já está inserido entre os 10% mais ricos aqui do Brasil. E tem pesquisa que ainda esse número é mais devastador, diz que quem ganha acima de R$4.500 está inserido entre os 10% mais ricos. Agora, o que é mais grave? Eu vou logo subir no topo. Eu podia ir por só para você ter ideia da questão da desigualdade, a gente tem 6 famílias aqui, 6 famílias no país, de banqueiros, vamos pegar aqui, que eles detêm mais riqueza e patrimônio do que metade da população. Se a gente levar em consideração
que a gente tem em torno de mais de 200 milhões de habitantes aqui, ou seja, 6 famílias têm mais dinheiro do que 100 milhões de trabalhadores. Então essa distorção, essa desigualdade, eu me preocupo muito, e quando chega na questão da religião, da fé, isso me preocupa muito mais. Eu não posso achar natural eu ver uma instituição riquíssima enquanto o povo perece na base, e muitas vezes aquela riqueza ela foi gerada exatamente daqueles fiéis que inocentemente enriqueceram. Então, quando é revertido essa riqueza, aí eu digo que são instituições bem intencionadas. Mas se não reverte, então eu acho que o Evangelho de Cristo está sendo distorcido. Então essa é a minha opinião. Sobre o fundamentalismo religioso, eu não poderia deixar de... E aí eu não vou generalizar. Não posso generalizar. Infelizmente a gente realmente está caminhando para um fundamentalismo religioso. Certo? É lamentável. É uma visão que o Estado é laico, né? Nós temos o Estado laico desde a primeira... Acho que na proclamação da República, na primeira Constituição de 1891, essa separação já foi muito bem definida. Acho que um ano antes, me parece que já aprovaram alguma lei, mas ela ficou batizada na Constituição de 1891, para não errar aqui na data. Não é isso? Então, muito bem. Obrigado, viu, pastor Jorge? É 1890, né? 1891 foi a Constituição. A proclamação da República se deu em 1889, e aí a gente tem o período da espada e vai para a República Velha. Mas chegando nessa questão do fundamentalismo religioso, viu, Paulo Sabirinho, a coisa está tão grave, porque a gente teve fenômenos de radicalismo religioso e regimes ditatoriais, e a história mundial nos revela isso, né? A minha preocupação é essa, que a gente teve regimes sangrentos, eu posso citar vários regimes aqui, né? A gente teve, como exemplo, a gente pode pegar o fascismo lá de Benito Mussolini, que durou 21 anos na Itália, né? Onde me parece que a figura do próprio Benito Mussolini, ele era um ateu, mas ele se aproximou da Igreja Católica. Aí veja que eu não estou atacando aqui religião nenhuma, pelo amor de Deus. E ele se aproximou porque para ele era conveniente, ele precisava da Igreja, do apoio dos fiéis, para manter aquele regime sangrento e ditatorial. Então, e a gente pode, se a gente esquece a questão da Itália, né, do fascismo da Itália, a gente pode ir para os 12 anos do nazismo de Hitler, foi a mesma situação, acho que foi 1933 e finaliza no final da Segunda Guerra Mundial, 1945. A gente tem o salazarismo em Portugal, né? E por que eu estou fazendo essas pontes? E tem a questão do fascismo na Espanha com Francisco Franco, que durou, me parece que 36 anos. Então, qual é a minha preocupação? A fé, a religião, e aí no caso da história, muito principalmente ligada à Igreja Católica, eu tenho que fazer justiça, o que eu vejo que o Brasil, infelizmente, ele tem uma tentativa, né? Aqui surgiu, infelizmente, um protofascismo, e isso aqui não é Márcio que está inventando, e Márcio não é um perseguidor da fé, muito pelo contrário. Eu tenho amor do coração. Então aqui eu quero trabalhar a racionalidade, eu não estou aqui para atacar religião nenhuma, pelo amor de Deus. Então, por que nós estamos caminhando para um fundamentalismo religioso? Se você estudar a história desses 4 regimes apenas que eu citei, você vai ver que o que surgiu aqui no país, eu não quero nem dar nome para não dizer que eu estou atacando, é o protofascismo. A intenção é o projeto de um fascismo que está ligado à ditadura, com a religião envolvida, com o militarismo, o nacionalismo exacerbado, que no caso do Brasil até me chamou a atenção, porque Paula trouxe a bandeira, e eu tenho que falar, porque bandeira, da nossa nação, isso. Né? Pronto, eu não Ordem e progresso. Isso, aí ela trouxe a bandeira aqui, e me chama a atenção, viu, pastor? É sério. E eu acho legal. Eu também me considero um nacionalista. Olha, se tem uma pessoa... Eu amo minha nação. Isso. Viu, Paulo? O patriotismo... Agora, o caso aqui que eu tenho muita preocupação, isso é ciência. Eu não estou aqui inventando nada. Eu entendo que no caso do Brasil, eu disse a você que a gente vive um projeto, um protofascismo aqui. E eu posso provar se você me provocar. Eu pego aqui, levanto os números, se você me provocar, eu provo. Agora, e aí o que é que acontece? Agora, a questão do patriotismo aqui no Brasil, e eu estou falando fundamentado, é um falso patriotismo. É um falso patriotismo. E por que é um falso patriotismo? Não existe. O que é que você entende como patriotismo?
Eu entendo muitas questões. Eu quero o meu país soberano. Eu quero um projeto de nação forte, um projeto de nação soberana. Então, o patriotismo, o nacionalismo, ele tem que estar diretamente ligado a um projeto de nação soberana. E não existe projeto, isso é ciência, de nação soberana, quando um governo, ele adota um neoliberalismo, né? Como é que eu vou acreditar, né, que o que se apresentou aqui como governo, aqui no país, era um projeto nacionalista de verdade? Um governo que estava entregando as riquezas todinha do país, vendendo tudo a preço de banana, desmantelando o país. Então, nesse aspecto, para encerrar, porque eu falo demais, se quiser se aprofundar, eu explico, porque esse nacionalismo, eu sou sim um nacionalista. Eu quero meu país forte, soberano, com empresas produtivas, gerando. E então o que eu vi na questão do bolsonarismo foi o inverso. Essa é a minha preocupação. Se quiserem se aprofundar nesse tema, mas fique à vontade. Pastor Francisco Sena, tem algo a refutar, algo a falar sobre a fala do nesse momento não. Prefiro esperar. Quero perguntar ao meu amigo pastor Paulo Sérgio, né, que está aqui do meu lado. Eu sei que ele está ansioso para falar, né, porque quem gosta de falar é ele. Uma pergunta que eu quero perguntar para ele, porque ele é pastor, né? E como pastor, qual é a sua visão de um líder religioso ser pastor e ser político? Você acha que no momento em que ele decide ser político, ele deve deixar o cargo pastoral ou ele deve continuar sendo pastor e ao mesmo tempo político? E se isso pode interferir no caráter dele? Sendo que tem um ditado, né, que muitos dizem, né, que quem entra na política, uma hora ou outra, se corrompe. Você concorda com essa fala? Olha, Paula, primeiro, você pode me permitir fazer aqui uma observação na fala do pastor Francisco e na fala do nosso amigo Márcio. Seja breve, viu? Responderei a sua pergunta da forma mais objetiva possível, não é? Eu quero fazer aqui algumas colocações. A primeira, é preciso saber, no tocante ao fundamentalismo religioso, o que é preciso saber, qual é a prova dos 9 para saber se é ou não um fundamentalismo religioso. É preciso saber se a fé está sendo tratada como um projeto de poder, como uma imposição e um desrespeito às minorias, ou se a fé tem dado testemunho de amor, de misericórdia, de solidariedade e de respeito à diversidade. Afinal de contas, nós vivemos em um país plural, diversas etnias, diversas crenças religiosas, inclusive também pessoas que possuem identidades de gênero diferente. E valendo lembrar que o nosso país é laico, né? Isso. Então, a laicidade do Estado precisa ser preservada. É compromisso, é dever do Estado garantir a liberdade da não crença e da crença religiosa de todos. O Estado precisa ser o guardião dessa liberdade. Então, é necessário deixar isso bastante claro. Sobre a questão do pastor poder ou não se candidatar, eu não vejo problema nisso, desde que ele peça licença do cargo e que ele não misture as coisas, que ele não venha misturar as coisas, porque o Congresso Nacional não é a igreja. Você está ali para representar o povo como um todo, não apenas pessoas que fazem parte de um âmbito específico, não apenas os evangélicos, não apenas os católicos. Então o deputado, o presidente, o governador, o senador, ele é representante do povo. Ele está ali para governar pelo povo. Então ele tem que governar para o evangélico, se no caso ele for evangélico,
Da mesma forma como também tem que governar para o católico, para o espírita, para o ateu. A crença dele é uma coisa, a fé dele é uma, e as suas atitudes como governante é outra. Tem que deixar isso claro, porque senão nós viramos um Estado fundamentalista, onde apenas uma religião é beneficiada em detrimento das outras. No tocante o pastor se corromper, olha, Paula, há corruptos em todas as esferas. E quando se fala de corrupção, é incrível que a gente só liga para a questão política, não é? Mas existe corrupção em diversas esferas. Há corrupção no ambiente religioso? Há. Mas isso não significa que todo pastor é ladrão, que todo padre é pedófilo. Isso não significa que todo pai de santo é um charlatão. Porque se a gente for entrar nessa praia, a gente vai acabar entrando em outro extremo, mergulhando no extremo, que é o de generalizar. E não é. Existem advogados justos, verdadeiros, mas existem pilantras. Existem médicos que são pilantras, que estão ali para ganhar dinheiro e acabou. Não querem saber do bem-estar das pessoas, não querem saber, eles apenas estão ali para ganhar dinheiro. Então eu acredito, sabe, que existem políticos honestos. Às vezes alguém pode até tirar isso como uma piada, uma mangação. Eu acredito que existe. Da mesma forma como eu acredito que existe honestidade em todas as outras esferas sociais. Essa é a minha resposta. Pastor Francisco Sena tem algo a falar sobre a fala do nosso irmão, Pastor Paulo? Não, eu apenas gostaria de pontuar esse ponto aí que o irmão colocou, né? Dessa questão de se gerir a máquina pública em função de todos, né? E eu concordo que realmente um governante, ele é governante de uma nação, ele não governa para um segmento, né? E isso é claro. O meu grande problema nos dias atuais é quando o próprio Estado, ufanando-se desse direito que ela tem de discutir esse aspecto coletivo do todo, acaba colocando o pé num aspecto mais particular da igreja e começa a querer tomar dimensões que caminham para o campo do ideológico. E procura introduzir uma transformação do próprio tecido existencial, da forma como se deve, digamos, um pai ensinar determinados valores a um filho. Sim. Né? O Estado começa então a legislar em função de pontos e fatores que são inegociáveis, porque ali não é de viés político, ali é de viés moral, que está ligado à lei de Cristo, está ligado realmente ao próprio caráter do Pai. Neste sentido, a igreja sempre será uma pedra de tropeço. Ela nunca deixará de ser uma pedra de tropeço, porque ela nunca, no dia que ela também apaziguar a sua agressividade profética, ela deixa de servir ao seu propósito. Ela se torna um rótari existencial, a partir do qual ela começa a ter mais uma relação de boa vizinhança, de compadre, com valores que são incomunicáveis. E nós temos uma tensão que ela não é só política, ela é espiritual. Ela está na política porque ela começou no próprio céu, não é? É uma tensão espiritual, existencial no mundo, que ela só termina com o reino de Cristo na terra, não é? Mas, então, essa tensão sempre vai existir, porque a igreja sempre ela terá um viés profético. Eu não tenho nenhum grande problema em que a igreja aprenda, de fato, se comunicar com o todo, mas que ela não apazigue a sua pregação verdadeira e real e profética em nome da adequação a ninguém ou a nada. Porque há um aspecto da igreja que a igreja deve estar
disposta não a viver, mas para morrer. Há uma radicalidade do Evangelho que pede de mim a vida. Ela não pede de mim tempo. Ele pede de mim a minha vida. E se tiver de morrer, morra. Há, de fato, essa radicalidade pedida por Deus à igreja profética, e que, de certa maneira, nós vemos representado entre Elias e Acabe. Elias vem e encara Acabe no olho. Acabe olha para Elias e diz assim: me achaste perturbador. E diz: não, perturbador de Israel é você e sua família que deixou o Senhor. Ele encara o Estado, ele olha para o Estado. Eu creio que o papel da igreja, entre outras coisas, tem esse papel: olhar para o Estado, não é? E ministrar o Estado de uma forma muito clara, mas não pode negociar, porque dentro do profético você sempre vai ver o Estado perseguindo o profético, não é? Você sempre vai ver esse papo em toda a Bíblia. Então, existe a dimensão onde eu preciso apaziguar, sim, ter uma boa convivência com todo ao máximo, mas eu não posso negociar aquela ponta aguda da espada. É quando a igreja vai precisar falar contra o pecado e vai dar nome aos bois. E vai dizer: olha, o nome é pecado, e nenhuma ideologia de direita, esquerda ou centro, seja qual for, poderá tocar nesse tecido e transformar minha opinião. Porque os próprios fios que tecem os fios da iniquidade, a igreja não negocia essa voz. Dentro do mais, tudo é negociável. Tudo é uma questão de adequação. O apóstolo Paulo falou isso. O apóstolo Paulo disse que se ele se fazia de louco para ganhar os loucos. Ele entrava numa cultura, ele sabia procurar a brecha da cultura, como foi o altar vazio. Quando ele na Atenas viu aquele panteão de deuses, ele foi procurando. Quando ele encontra um altar vazio, uma brecha, um espaço, ele entra, ministra dentro daquela brecha. Pouco depois ele está no Areópago, dando um discurso em Atenas lá para todos os homens. E ele entra, de uma certa maneira, articula de uma certa maneira a sua palavra, influencia, mas não negocia. Tanto que você vai ver Paulo assim. Você vai ver Paulo, depois de um milagre, sendo quase adorado. Ele rejeita a adoração. Pouco tempo depois a polaridade muda, ele já está sendo apedrejado. Ele sai de um extremo ao outro. Por quê? Porque ele precisa comunicar, ele precisa aproximar, mas ao mesmo tempo ele não pode comprometer a mensagem. E às vezes ele arranhava muito, realmente. Ele agredia muito. O que eu vejo nos dias atuais, e o que está me incomodando, é o Estado, em nome do bem-estar geral, adentrar dentro de espaços que não compete ao Estado adentrar. Não compete ao Estado adentrar. E colocar novas nomenclaturas a monstros antigos, que a palavra de Deus condena de forma veemente. Existe uma convivência pacífica a nível social que precisa existir, mas uma tensão também essencial. Não podemos ser covardes, tá? Para se falar em outro âmago sobre pecado e dizer assim: o nome disso aqui é erro, isso aqui, o caminho é arrependimento, né? Então, desde quando a igreja consiga manter os dois gumes bem afiados, eu acho legal. Estamos em ano político, né? Esse ano é o ano do Vale Tudo, né? É o ano que as igrejas serão visitadas, né? Os púlpitos serão visitados por políticos, né? Porque os políticos só aparecem de 4 em 4 anos nas portas das igrejas para pedirem voto, para barganharem voto, né? E eu já quero perguntar ao pastor Paulo Sérgio se ele concorda com político nos altares das igrejas. Olha, vou responder, mas eu tenho que fazer um comentário aqui, uma observação, porque eu não deixo passar, pastor Francisco. Veja bem, o senhor falou de covardia, a gente não podemos nos acovardar, e eu concordo em absoluto com o senhor, eu concordo plenamente. Faltou essa valentia, essa coragem, essa agressividade da igreja, no bom sentido falando, de forma positiva, é claro, para denunciar as aberrações que aconteceram nos 4 anos do desgoverno de Bolsonaro. E eu vou citar aqui um texto de Isaías 58, verso 6. Escute:
porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Não, eu não estou lendo um livro comunista. Eu estou lendo um texto da Bíblia Sagrada. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Não, não é o que o calvinismo prega. O calvinismo, entre seus pontos, né, tem a predestinação. Tem um ponto que ele diz que ele defende que a riqueza é fruto do trabalho e sinal da bênção divina sobre o homem. Por outro lado, o não sucesso é oriundo do pecado. A miséria é consequência do pecado. Discordo porque esse texto aqui lança por terra essa tese calvinista. Esse texto deixa claro que a miséria não é problema do outro, é problema nosso. Não é um problema particular, é um problema coletivo, aonde um precisa se importar pelo outro. Não é essa história de cada um por si se vira. Não, o Evangelho não prega isso. Jesus não pregou isso. Jesus foi contra a concentração de riquezas nas mãos de poucos. Ele disse: não ajunteis tesouros aonde a traça, o cupim corrói, ou aonde o ladrão rouba. Então Jesus foi contra a concentração de riquezas nas mãos de poucos. E o que a igreja tem falo a respeito disso? Qual tem sido a atitude dos líderes evangélicos? E eu agora estou me referindo não aos que não têm nome, mas aos que têm nome. Eu estou me referindo aos que estão na mídia. Por que que o povo tem essa imagem? Por que que o mundo tem essa imagem errada dos evangélicos? Porque quem está na mídia é a igreja de Edir Macedo, pregando teologia da prosperidade, pregando que para Deus te abençoar você tem que dar. Quem está na mídia é a igreja de Silas Malafaia, aonde da boca só arrota ódio, raiva, aonde só arrota preconceito. É isso, é essa visão que o mundo precisa ter da igreja? Não, a igreja precisa urgentemente rever os seus conceitos. É necessário que, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Peraí, então quer dizer que o pobre eu tenho que repartir? Não, então ele não... não, eu tenho que repartir o pão, é isso? Não, isso não é comunismo. Isso é evangelho. Isso é evangelho, é o que a igreja primitiva fazia. Avareza, usura, é pecado. O senhor falou de pecado, pastor, mas o problema é que quando se fala de pecado, só se relaciona a questão sexual. Só se relaciona a questão sexual. Se esquece. Fala tanto de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra foi destruída, o principal pecado denunciado pelo profeta Ezequiel, porque não repartiam pão com os famintos, porque havia fartura para alguns e escassez para outros. Este foi o principal pecado de Sodoma e Gomorra. E está faltando profeta. Está faltando profeta de Deus para denunciar e dizer: a usura é pecado, a ganância é pecado, o amor ao dinheiro é pecado, o que o capitalismo prega é pecado. É pecado. A igreja precisa se posicionar veementemente, de forma veemente contra tudo isso. Então eu precisava fazer essa observação. Porque não estava. Essas pautas moralistas, essas pautas de costumes, não estava na questão de Jesus. Não estava, nunca esteve. Jesus bateu de frente com o sistema. Ele não foi crucificado porque era um homem bonzinho. Ele foi crucificado porque ele falava a verdade. E especialmente denunciava os abusos das autoridades religiosas do seu tempo. E em relação à questão de altar, político no altar, eu reitero aqui e quero corroborar com a fala do irmão Márcio. Veja bem, se o político está indo para causar consciência crítica, sabe, para que o povo reflita sobre as questões que são relevantes e importantes para a sociedade, como desemprego, como a fome. O Brasil voltou ao mapa de fome, foi no governo de Bolsonaro.
O Brasil voltou ao mapa da fome. A ONU relatou isso. Então, é preciso sim que políticos venham conscientizar a igreja em relação a isso. É preciso. Agora, o que não se pode fazer é o seguinte, o que a igreja fez. Pegar um cidadão e dizer, olha, este aqui é o escolhido de Deus. Esse aqui... Eu quero pedir ao pastor Sérgio que ele responda a pergunta. Vamos deixar Bolsonaro e Lula de lado, porque se a gente for entrar nesse campo de Lula e Bolsonaro, eu vou ter aqui que ressaltar os 16 anos de corrupção do PT. Então, e falar aqui sobre o mensalão, o BNDES e outras coisas mais que aconteceu, as aberrações que foi cometida no governo do PT com números datados. E eu não quero entrar nesse campo, né? Para ser objetivo, sabe qual é? Então seja objetivo sobre a fala de políticos nos altares. Se for para trazer consciência crítica social, sim. Mas se for para poder ser ungido como o representante da igreja e a igreja toda se transformar num curral eleitoral e ter que todos votar naquele cidadão porque o pastor disse que é para votar nele, aí não, meu irmão. Aí isso é transformar a igreja em um partido político. E a bandeira da igreja não pode ser a bandeira do PT, não pode ser a bandeira do PSDB, não pode ser a bandeira do PL. A bandeira da igreja não pode ser a bandeira do lulismo, nem do bolsonarismo, não. A bandeira da igreja tem que ser a bandeira do evangelho. O político está aí para servir as pessoas e não para ser servido. O irmão Márcio tem algo a falar? Tenho. Veja bem, Paula, eu até vou fazer uma pequena correção em sua fala e eu estou à disposição para me aprofundar em qualquer assunto que queira. Como eu disse no início, acho que eu cheguei a falar que eu trabalho fatos e trabalho a racionalidade. E o que eu vou falar, vocês podem pesquisar. E existem muitas questões de narrativas, muitas inverdades que são colocadas e a pessoa, sem pesquisar, absorve como verdade. Eu poderia me atentar a várias coisas, mas eu não tenho intenção de entrar nessa seara. Esse é um discurso já pronto. 16 anos de PT. Primeiro vamos colocar a questão. Não, porque eu falei assim, porque Paulo ele falou de Bolsonaro, ele entrou em uma linha de bolsonarismo que não estava sendo debatido aqui, né? Mas antes de Bolsonaro, a gente sabe quem estava no poder e como o Brasil se encontrava, como a saúde se encontrava, como a educação se encontrava, né? Então, como diz aquele ditado, né? Quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no telhado do vizinho, né? Então, não é bom a gente entrar nesse campo, porque se a gente for entrar nesse campo, a gente sabe que a gente vai ver muita sujeira que foi escondida, que foi levada por debaixo do tapete, né? Então, vamos continuar na nossa conversa, que está tão gostosa. Então, Paula, deixa eu tentar concluir o raciocínio. Na verdade, inevitavelmente, a gente já entrou no campo, né? Não era para entrar, mas entramos. Eu vou fazer logo. Conversei com o Sérgio em casa. Isso, não, mas assim, essa é uma questão sobre corrupção que se a gente vai ter o direito. E vem desde Dom Pedro, né? Se você for estudar a história, né? Eu vou dar um exemplo. Qualquer pessoa, vou dar um exemplo. Se você é contra a corrupção, Sim. Vou dar minha opinião e o fundamento. Você jamais poderia apoiar a política de direita. E aí eu vou, se você quiser, eu desço para o absolutismo e venho na formação dos estados liberais. E eu venho até o momento de hoje. Então, se você é contra a corrupção, você jamais, enquanto trabalhador, você poderia apoiar a política de direita. É uma questão, ponto. E isso eu posso me aprofundar também. Eu não sei se a gente vai ter direito às considerações finais, Paula vai me dizer daqui a pouco. Se tiver, eu pretendo fechar com um assunto que é apartidário, que não vai no campo de Bolsonaro, nem da esquerda, nada. A primeira fala que eu quero corrigir com relação a Ana Paula, que isso é um discurso já pronto, não existiu em nenhum momento 16 anos de PT. O que existiu foram somente 13 anos, se você for olhar, de 2003, quando o Lula assume, é porque é discurso pronto. Então a gente trabalha com fatos históricos, né? Iniciou-se 2003, primeiro mandato, e Dilma foi impeachmentada em 2016. Na verdade, vamos utilizar o nome correto.
Dilma sofreu um golpe. Na verdade, a população brasileira sofreu um golpe. E aí também chegando, eu fundamento isso também, fundamento do ponto de vista... Aliás, a história do Brasil, ela é recheada de golpes, né? Se você for pegar... como é que a gente define... A história da humanidade. Né? Não, eu vou falar do Brasil, só para tentar. Só para chegar aqui, como é que a gente define o que é golpe e o que não é? Vamos lá, eu estou trabalhando na pedagogia, a racionalidade, veja que eu não estou misturando, não estou em ataque. Toda vez que vamos dizer, a Constituição, a questão institucional, ela é burlada, ela é ferida, você caracteriza um golpe. Por exemplo, quando Dom Pedro I, em 1822 a gente tem a independência. Aí havia, só para vocês terem ideia, eu não vou nem falar das tentativas de golpes, eu vou falar de golpes consumados. De 1822 para cá, eu posso enumerar, a gente teve 11 golpes concluídos e tantas outras tentativas de golpe. Eu posso citar a questão da... Eu posso trabalhar datas. 1824, né, havia uma intenção de ser aprovada em 1823 uma Constituição, seria a primeira, depois da independência do Brasil. Houve conflitos. Dom Pedro I, por questões pessoais, ele dissolveu a Assembleia Constituinte e no ano posterior, 1824, ele faz uma Constituição ao modo dele, sem uma Assembleia. Foi o primeiro golpe. A gente tem o golpe de 1940, que foi a questão da maioridade, que fizeram um golpe, quebraram a questão da Constituição e Dom Pedro II assumiu, ainda criança. A gente vai para a própria proclamação, veja que ironia, a proclamação da República, que foi em 1889, né? Ela foi um golpe. Aí você tem um golpe em 1800, só tem golpe, tem a Revolução de 30, né? Aí tem tentativa de golpe dentro de golpe. Então, o que eu quero dizer, quando eu falo que Dilma Rousseff, ela sofreu um golpe. Como a prisão, olha, veja, é uma questão tão complexa que a gente poderia, eu não quero nem entrar nesse campo, porque a visão que você tem da realidade, viu, Paulo? Desculpe a franqueza, não estou aqui passando plano para ninguém, ela está muito distorcida. Mas assim, a gente poderia em outro momento se aprofundar em questões como essa. É a mesma coisa que eu posso dizer para você, que sua visão também pode estar distorcida. É questão de pontos de vista diferentes, né? Você acreditar naquilo e concordar naquilo e eu respeitar o seu ponto de vista e você respeitar o meu ponto de vista, assim como o Paulo Sérgio, ele me disse essa semana lá em casa que não era de esquerda. E hoje ele me surpreendeu aqui no programa, ele disse, eu não sou de esquerda, eu sou de centro, né? E ele hoje me surpreendeu aqui no programa dizendo que era de esquerda. Então essa fala dele já não confere com o que foi dentro da minha casa. Só um minutinho, Paulo. Né? É só para concluir, para a gente sair. E vamos sair desse assunto da questão da polarização. Se tiver repetindo, me corrija. Não, mas eu queria só explicar. Olha, mas deixa para lá. Ponto de vista é ponto de vista. Mas assim, o que eu estou trabalhando fatos. Aí, vou pegar um detalhe. Quando ela fala 16 anos de PT, não existiu. Foram 13 que foi interrompido através de um golpe. Mas vamos na questão da política, que ela fez uma pergunta, eu vou voltar para a pergunta de Ana Paula. Com todo prazer. Quando ela fala se essa questão, se um pastor, mais ou menos, pode levantar a bandeira, se candidatar. Sim. Veja, eu posso citar um exemplo, isso é fato, vocês podem observar. É a questão da consciência que eu iniciei na minha primeira fala, que não é levada pelas igrejas. A minha preocupação é quando esse pastor, esse líder religioso, seja qualquer ele, um padre, ele está bem intencionado ou não. Se você pegar, e aqui eu não estou atacando ninguém, isso é fato e eu posso esmiuçar, só é você me perguntar, a bancada evangélica, por exemplo, em Brasília, rapaz, eu tenho vergonha. Primeiro fato, ela só vota a favor dos ricos. É fato. Você tem representantes, pastores muito ricos, que em 2019 gasta 157 mil no tratamento dentário. São essas distorções que eu não comungo. Agora, voltando à questão da política, quando um pastor ele leva a política para dentro da instituição religiosa, a minha preocupação é saber se ele está fazendo papel. Veja o que a bancada evangélica aprovou nos últimos anos. Só contra os mais pobres. Eu posso citar a reforma da Previdência. Quando eu falo reforma,
a instituição Estado, quando fala reforma, conota que é uma coisa boa, né? Conota, eu vou reformar minha casa, vai ficar bonita, não. Toda vez que você ouvir essa palavra reforma, ela representa para a classe trabalhadora, que quem produz a riqueza, retirada de direitos. Então, reforma é retirada de direitos. Então, se você for olhar, se você pegar, vou colocar quase 100% da bancada evangélica, só vota contra os trabalhadores, só vota a favor dos super ricos, só amplia a desigualdade. Então, são essas questões de consciência crítica que não estão sendo trabalhadas. Os fiéis estão sendo alienados, enganados e colocando os inimigos no Congresso Nacional para votar contra esse povo mais humilde, que enriquece instituições que não são todas, eu vou repetir, não posso generalizar, que se transformaram em empresas da fé. Então, a bancada evangélica é uma vergonha no Congresso Nacional. Eu não estou atacando deputado nenhum, é só você pesquisar. Pouquíssimas exceções, pouquíssimas. Só vota contra os trabalhadores. É isso que eu queria falar. Pastor Francisco Sena, tem algo a falar? Bem, eu gostaria de pontuar mais uma vez o que o irmão falou ali também. Assim, o Evangelho, para mim, ele colocou assim, não apoiava as pautas moralistas, né? Eu acho que a pauta moral é a coluna vertebral do Evangelho. E Jesus nunca deixou de dialogar com todos. Sim. Né? Mas esse diálogo de Jesus nunca comprometeu, né? Ele nunca comprometeu as pautas dos absolutos morais de Deus em função de agregar as pessoas ou aproximarem as pessoas. Eu entendo que o irmão está falando no sentido de que se precisa governar para pessoas que não estão apenas dentro do território cristão, mas também que estão lá fora e que não podemos negar, têm os seus comportamentos, seus hábitos e que têm o direito de viverem como querem, né? Socialmente falando, né? Eu sempre procurei fazer o quê? Como eu disse, ser partidário, e sempre trabalhar aqui mais a visão não tão de direita nem tão de esquerda, até porque eu tenho muitos amigos de esquerda, né? E conversam muito comigo. E um desses amigos meus, eu falo muito com ele o seguinte: um dia ele veio com uma defesa ferrenha em nome da pobreza, em nome dos mais pobres, né? E um dia eu disse a ele: rapaz, olha, lembre também que Judas, em nome dos mais pobres, quis justificar muitas questões. Ele quis pegar a pauta do pobre e fazer da pauta do pobre, ele jogou na cara de Jesus que o que ele estava fazendo era desperdício. Porque o que estava acontecendo ali? Culto. Um puro e simples culto. Uma mulher pega o vaso de alabastro de diversos dias, meses guardado ali, e vai, quebra e derrama uma fortuna aos pés de Jesus. Na visão de Judas, aquilo é um desperdício. Porque na pauta dele, como homem de família nobre, né, que foi também, ele olha para aquela situação e ele vê desperdício. Jesus disse: não, os pobres é a condição humana, e sempre vocês vão ter os pobres com vocês. Nunca vai existir um sistema onde expõe-se e resolva-se totalmente o problema do pobre. Ele sempre vai existir com vocês. Agora, tenha cuidado para que você não misture as visões, não é? Porque aí ele estava tomando a questão daquele momento, da mulher está derramando, e disse a Jesus: Senhor, poderia ser vendido e ter dado tudo aos pobres. Sei, a igreja precisa trabalhar o social, né? Ela precisa, mas a principal função dela não é necessariamente social, né? Dentro do trabalho dela também existe o social, mas ela não existe só para a pauta do pobre. Porque senão a gente vai começar a condenar ações que, no nosso ponto de vista, não devem acontecer simplesmente por causa do pobre. Não pode quebrar mais vasos de alabastro, porque isso é desperdício. Não pode mais fazer, porque isso são exageros. Não, é claro que existem as diversas dimensões da vida em que a gente tem que pensar nisso. E outra coisa que eu disse àquele irmão também, amigo, eu disse assim: o que me incomoda às vezes é quando você faz do senso de justiça uma pauta da esquerda ou da direita. Isso não tem nada a ver com ser de esquerda. Ser de esquerda ou ser de direita, no sentido mais natural, de uma forma leiga falando, né, é um desenvolvimento humano
de grupos específicos que trabalham seus pensamentos, sua forma de agir. Mas a pauta, o senso real de justiça é uma necessidade humana, está ligada ao homem. Assim como determinadas coisas, como a igreja não pertence à instituição, a instituição a gente faz distinção, também o senso. O senso de justiça não depende da esquerda ou não depende da direita. Porque às vezes o cara está defendendo o senso de justiça, eu não sei se ele está defendendo a justiça realmente apenas, ou a pauta direitista, que faz desses princípios que são direitos o estopim para se introduzir também muitos outros pensamentos que não são tão legais assim, né? E isso pode acontecer tanto no sentido da esquerda, como também, como digo, também no sentido da direita, ao qual, como um pêndulo, eu me alinho à medida que identifico, vou defender de novo, aqueles pontos que, como eu disse, minha visão política é tato, é o que eu sinto. Não me aprofundei tanto, não tenho interesse realmente em um aprofundamento maior, mas é o tato, é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu percebo nesse momento, porque a minha caminhada é muito mais profética hoje no sentido que política. Nós já estamos perto de terminar, né? Antes de terminar, cada um aqui vai deixar suas considerações finais, mas eu quero só fazer uma pergunta ao pastor Francisco Sena, se ele acredita que a igreja e a política está sofrendo um ataque espiritual. Eu acredito que esses poderes constituídos, principados, potestades, dominadores, eles atuam nos regimes de poder, né? Eu gosto muito quando eu estou entre irmãos, eu pergunto assim, nas nossas reuniões de oração, onde você acha que é a maior concentração de demônios nesse momento? Né? E os irmãos às vezes dão entre diversas respostas, eu gosto sempre de pontuar, em todos os lugares em que o poder está sendo representado e está sendo exercido. Então, eu acredito sim que a política, ela passa assim por ela é foco de um projeto maligno de manipulação, é claro. Isso para mim é sem sombra de dúvida nenhuma. E a igreja também, né? A igreja também, ela passa por isso sim. Então, eu posso dizer com toda certeza que sim, estamos sofrendo o ataque direto das ações demoníacas, até porque você vê em toda a Bíblia, em Apocalipse, de onde é que emerge as bestas, né? De onde é que emerge tudo? Tudo isso emerge do celeiro político. O celeiro político é o lugar de onde emergem os anticristos, onde emergem os pensamentos. Toda a Bíblia, você vai ver, desde Gênesis, você vai ver lá. É em contextos políticos em que muitas coisas acontecem. José está no contexto político, Misael, Azael e Ananias é contexto político, Moisés está dentro de um contexto político, Jesus dentro de um contexto político, Isaías diz o quê? No dia que morreu o rei Uzias, né? Um contexto político. Então, meus olhos se abriram. Então, como eu disse, o espiritual e o contexto político estão interligados e, por sua vez, a forma como os príncipes malditos governam, como a Bíblia chama, de Deus deste mundo. Ele não pode ser Deus das montanhas, dos mares, da terra. Ele não é Deus de nada dessas coisas. Quando chamam de Deus esse mundo, chamam Deus desse sistema de coisas, que é esse sistema organizado, essa forma de governo. Aí, como eu digo, de forma pendular, aí eu não posso demonizar, o demônio usa a esquerda e diviniza, e poupa a direita está divinizada. Não. Ele é um manipulador. Ele adentra dentro desse território dos pensamentos, das decisões humanas, e ele vai atiçando a fim de conduzir o mundo para aquele ponto de rebelião, de total alienação de Deus, né? Eu digo sempre, Satanás não está nem tão preocupado só com a questão de pobreza e riqueza. O que ele está realmente preocupado é com a cegueira espiritual. É que o homem ou seja rico ou seja pobre, ele esteja cego. Porque o homem ser rico não dá a ele nenhuma qualidade a mais, ou ser pobre no que se refere ao plano de Deus, né? Então Satanás ele está investindo na cegueira, na alienação da humanidade, e provavelmente a política é um instrumento de alienação, se não vigiarmos, né? Eu vou pedir para o irmão Márcio já deixar as considerações finais dele, depois o pastor Sérgio, para finalizarmos. Tá certo. Bem, daqui a pouco a gente finaliza. Eu queria levantar uma questão aqui,
do meu ponto de vista, eu julgo a mais importante, né, dessa conversa agradável, né? A gente teve aqui pontos de divergências, isso é natural, é tudo racional. Eu respeito a Ana Paula, agradeço inclusive o convite, o pastor, gostei de todos aqui, de verdade, sem demagogia. E dizer uma questão aqui que, apesar de eu ideologicamente me adjetivar como um trabalhador de esquerda, né, eu tenho uma questão, uma pauta central aqui, que ela, se vocês forem estudar, vocês perceberão que ela não é ideológica. Tem um ponto central no Brasil que pouca gente tem essa visão, são raríssimas as pessoas. E que eu sugiro aqui, inclusive aos ouvintes, né, também aqui do podcast, que busquem, porque toda vez que a gente... O que está em pauta? O que é em pauta? Todo mundo, se você perguntar, vai dizer... Eu vi muita gente a gente trazer assunto de corrupção, veio à tona. E uma questão central, que é muito importante a gente entender isso, é que todo mundo fala em corrupção hoje. Corrupção da esquerda, corrupção da direita, corrupção, papapá. É sempre a corrupção da política. Se você perguntar para um senso comum, qualquer pessoa na rua e perguntar bem assim, fale de corrupção. O senso comum, inevitavelmente, ele vai dizer que a corrupção está diretamente ligada à política. Claro que está, eu concordo. A corrupção está enraizada em toda a sociedade. Mas, chegando na questão central, é que nem de longe o povo brasileiro sabe onde está a maior e principal corrupção do Brasil. E essa é que tem que ser mostrada. Eu não quero que ninguém acredite em mim, eu quero que as pessoas busquem conhecimento. O conhecimento é tudo. Então, já que a questão da corrupção está sempre em pauta, e essa é um campo que todo cidadão no Brasil deve se atentar, seja você de direita, seja de esquerda, seja você pode nem gostar de política, mas se você quer mudar a questão da corrupção do país, vocês têm que buscar e estudar o sistema da dívida pública brasileira, que é a maior e principal corrupção do Brasil. Então, existem diversos mecanismos de corrupção dentro do sistema da dívida pública brasileira. E eu que já tive a oportunidade de mergulhar nesse universo, a solução para o nosso Brasil, independente da política, porque eu tenho uma preocupação, porque quando a gente criminaliza muito a política é só corrupção, toda vez que se ataca a política, lógico que tem corrupção na política, né? Aí o que vem depois é a barbárie, são os extremistas, a coisa extrema, né? Então, o povo brasileiro tem que tomar consciência que a gente tem que começar a exigir uma auditoria da dívida pública brasileira. E uma forma de vocês tentarem buscar esse conhecimento, eu deixo aqui a dica, é mais fácil, né? Você pode buscar livros, mas eu deixo aqui a sugestão a todos os brasileiros que comecem a estudar a dívida pública. Eu tenho um canal no YouTube de uma senhora muito respeitada, ela não é partidária, ela é uma pessoa, Maria Lúcia Fatorelli, o nome dela, ela é uma senhora muito distinta, muito educada, que tem uma bagagem na questão financeira incalculável. E ela tem um canal que ela tem várias redes sociais e ela não fica pedindo likes, não pede dinheiro, ela banca tudo dela. E ela traz conhecimento ao povo brasileiro. O canal é Auditoria Cidadã da Dívida, com Maria Lúcia Fatorelli. Busquem essa questão. Desde quando esse país foi montado, somente Getúlio Vargas teve a coragem de buscar e atacar a dívida pública. Então, se vocês não sabem, existem diversos mecanismos de corrupção. Essa é a principal corrupção. No dia que o Brasil fizer a auditoria da dívida pública, vocês verão que vai sobrar dinheiro para tudo. O problema da desigualdade social no Brasil está diretamente ligado à dívida pública brasileira. Isso aqui é conhecimento que eu estou trazendo para que vocês busquem. Isso aqui não é informação, é conhecimento. Então a gente tem que começar... ela até costuma brincar, né? Tem uma frase de Raul Seixas que diz o seguinte, abre aspas, tem gente que passa a vida inteira travando uma inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho, fecha aspas. Então é isso que eu quero dizer, a corrupção do Brasil não está ligada
está sim a política, mas a gente está na dívida pública e eu deixo essa sugestão a todos vocês. Nosso amigo pastor Paulo Sérgio vai dar essa consideração final dele. Apesar de Jesus não ser de direita e nem de esquerda, e eu não o classificaria em nenhuma dessas ideologias. Apesar de Jesus não ser de direita e nem de esquerda, ele não era neutro. Ele não era neutro. Ele não ficava em cima do muro. Jesus tinha um lado. E o seu lado era o lado dos mais pobres. Jesus ficava ao lado daqueles que eram perseguidos. E por isso ele foi perseguido. Não foram os cidadãos de bem que mataram Jesus. Não foi. Não foram. Não foram os cidadãos, melhor dizendo, desculpa, não foram as pessoas de má fama, prostitutas, publicanos, não foram as meretrizes, não foram os que ficavam à margem da sociedade que mataram a Jesus. Corrigindo a minha fala. Foram os cidadãos de bem. Foram aqueles que vomitavam moralismo. E, aliás, a coluna vertebral do Evangelho não é o moralismo religioso. Porque a base do moralismo religioso é o medo. E a base do Evangelho é o amor. A relação do homem com Deus é regida pelo amor. E o verdadeiro amor, como disse o apóstolo João, lança para fora de si todo medo. Aonde há medo não há evangelho. Outra coisa, os ambientes que mais produzem tarados é justamente os ambientes mais moralistas. Por isso que Paulo, na carta a Tito, ele alerta dizendo que são os da circuncisão, os da lei, os que geralmente são os mais devassos, obscenos e perversos. Paulo foi perseguido pelos judaizantes. Hoje vemos a igreja, infelizmente, cada vez mais judaizada. Tratam Israel como sendo a nação eleita por Deus. Passam pano para os crimes, que não digo judeus todos, mas que o atual governo de extrema direita de Israel está cometendo. Com isso não estou dizendo que o outro lado está coberto de razão. Não. Estou dizendo que é preciso dar um basta nesse genocídio que está acontecendo. É preciso dar um basta. A igreja não pode torcer para que Israel saia como vencedor. Em uma guerra, nenhum dos dois lados sai vencedores. Ambos saem perdendo. São vidas sendo ceifadas. E vida é vida, independente se for palestino, judeu, não importa, aqui vai um desabafo. Vida é vida. A igreja precisa voltar a ter esse olhar de amor, a se compadecer. Onde estão aqueles evangélicos que, apesar da ignorância ser grande, mas eram pessoas amorosas? Não estou aqui generalizando, existem evangélicos que continuam sendo amorosos, existem, mas o que nós vemos nas redes sociais é uma vergonha. É uma vergonha. A internet está aí para mostrar pessoas justificando coisas que são injustificáveis. Enquanto um pastor está comendo bife de ouro, os fiéis não estão roendo nem osso. Essa é a minha conclusão. Eu finalizo, falando isso, fazendo esse desabafo. É preciso, urgentemente, além de sermos cristãos, sermos humanos. Que Deus abençoe a todos. Nosso pastor Francisco Sena pode já dar suas considerações. Como o Varão colocou, eu pontuo novamente, eu
Claro, estou afinado com a pauta, claro que a gente tem uma visão social que precisa ser percebida, ser vista, mas a única coisa que eu digo novamente é isso, né? A gente não pode transformar um clamor espiritual que está no ser humano em um patrimônio de uma determinada linha. Isso aí eu nunca vou delegar, porque não foram, não veio desse viés, desse senso de certo e de errado. Ele vem de uma justiça que é muito maior. Claro que se precisa expressar dentro de um viés político, claro que a pessoa precisa ter a sua expressão dentro de um grupo, né? E aí, como eu digo, essa forma pendular de se entender, esse apartidarismo, né, que tem. E no mais, quando só quero pontuar que o irmão colocou a moralidade religiosa, eu faço distinção entre o que seja moralidade religiosa e do que seja o que eu chamei de moralidade no sentido bíblico, no sentido da coluna vertebral do próprio Deus. Quer dizer, Deus é um Deus moral. E o senso de moralidade que Deus nos concede, esse senso não foi produzido em nenhum laboratório universitário de nenhum grupo. Ele é uma essência humana, acontece porque o homem veio de um Deus moral que deu seus mandamentos, que inclusive esses mandamentos e esses princípios são escritos ao nosso coração na graça divina. Jesus cumpre, põe no nosso coração tudo isso. E agora nós podemos viver livremente esse padrão. E é característico. Nós somos salvos pela graça, e logo que essa graça nos salva, ela nos insere um desejo amplo de viver ao mais alto padrão de moralidade em Deus. Claro, dentro da graça vamos falhar, vamos errar. E como eu digo sempre, qual é o sinal de saúde quando eu vejo alguém que falha, mesmo nessa luta por crescer, moralmente falha, erra no meio do caminho? Um jovem mesmo me abordou a semana passada, chorando, desesperado com alguns problemas que ele estava tendo em uma área em específico, e eu não sabia o que dizer a ele. A única coisa que eu disse àquele jovem foi o seguinte: meu irmão, a presença dessa luta para mim é positiva, porque se você estivesse em paz dentro de você, você estaria me dizendo que então você estaria conformado com o Estado. Mas quando você vem, chora e mostra a sua luta, mostra que dentro de você há uma guerra, há um apelo de dentro do coração pelo homem de viver esse padrão, porque o homem é feito para o céu, ele vai morar no céu. Então era isso que eu queria chamar de moral, né, nesse sentido. Não a moralidade religiosa meramente, porque ela é só estética, né? Uhum. Ela é estética, mas ela não é real. E eu estou fazendo essa distinção, não é? Então eu deixo claro e fico assim sempre aberto a dizer aos irmãos que nunca permitam que o seu senso, seus atributos morais, espirituais, dados por Deus, sejam capturados por nenhum grupo. O irmão trouxe conhecimento, muito bênção, vou procurar crescer, né? Vou procurar me atentar mais, considerar mais. Nos surpreendeu, né? A dica, acredite, não foi ideológica, viu? Não foi. Quando você começar a debruçar nessa questão, você vai ver que não é ideológico. Apenas para, como eu quero dizer, eu não procurei não entrar, mesmo limitadamente, dentro desse campo de discussão, mas exatamente para não prender, porque senão a gente ia nos prender muito a discussão direita e esquerda, e aí a gente ia perder muito tempo aqui. Então foi por isso que eu também procurei. Eu me considero uma pessoa não de... Olha, veja bem, diante de Márcio, rapidinho, Paulinha, diante de Márcio... Tem um segundo para se calar. Diante de Márcio, eu não me considero de esquerda, porque eu sei que Márcio é muito mais de esquerda, muito, porque eu diante de, para falar a verdade, né, o pessoal tem a mania de dizer, Lula é de esquerda. Cara, esquerda é Boulos, esquerda mesmo é Boulos, porque Lula jamais foi esquerda raiz de verdade. Tá bom? Só essa observação que eu quero fazer. Aí é para outro programa. Aí vai mais esquerda e direita. Gente, nós já ultrapassamos nosso horário, né? Para você que nos acompanhou até agora, eu quero deixar bem claro aqui que, como eu já falei aqui, eu nem sou de direita e nem sou de esquerda. A minha pauta é a Bíblia, aquilo que Jesus nos ensinou, né? E dizer para você que está aí nos escutando, porque vai ter pessoas que são de direita, de esquerda,
que eu oro por Lula, sim. Eu oro pelo meu presidente, Isso. porque é mandamento orar por ele. Amém. Porque se o Brasil afundar, todos nós vamos afundar junto. É verdade. Entendeu? Então eu oro por ele, para que ele faça um bom governo, para que Deus ilumine ele, para que Deus o transforme, para que Deus o salve, né? Para que ele também seja alcançado pela graça soberana do Senhor. E para que você que ficou até conosco, curte, né? Compartilha, comenta, diz o que você achou do nosso podcast, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, se você é do céu, né? Como você se considera. E para todos que ficou até agora, né? Na mesa com a Ana Paula Barros, quero agradecer ao nosso irmão Márcio, é a primeira vez que ele veio aqui, virá outras vezes, para o nosso amigo e pastor Paulo Sérgio, polêmico, e para o nosso amigo pastor né, Francisco Sena, meu muito obrigada, né, por vocês ter vindo para esse bate-papo gostoso. E para você que ficou conosco até agora, meu muito obrigada, né? Não esqueça de deixar aí o seu joinha, se não se inscreveu na TV Tube Sergipe, aproveita aí e se inscreve. E até a próxima quarta-feira com Na Mesa com Ana Paula Barros. E até lá, tchau, tchau.